Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, refletindo um pouco sobre uma palavra que Deus colocou em meu coração, tá bom? E é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre gratificante iniciar o dia compartilhando de Deus, compartilhando uma reflexão, compartilhando um devocional com vocês, tá bom? E hoje o tema do nosso devocional, da nossa reflexão, é sua posição gera provisão. É interessante isso. Sua posição gera provisão. E o texto base da nossa reflexão, do nosso devocional de hoje, se encontra no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, o verso 8. Eu prometo que não vou ser muito longo hoje, até porque 5 minutos de devocional, 5 minutos de uma palavra de reflexão para nossas vidas é considerado suficiente para que a gente fique com aquela palavra em nossos corações e medite, né, para que a gente possa meditar durante o dia, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É interessante que nesse contexto, Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se encontravam na Babilônia. Babilônia, onde era uma terra que possuía princípios, valores totalmente diferentes daquilo que havia em Israel. E o rei Nabucodonosor, ele sitiou a Babilônia justamente para pegar os jovens que estavam, Nabucodonosor, melhor dizendo, sitiou Jerusalém, sitiou Israel, para justamente saquear o povo, saquear a cidade, tirar aquilo que eles possuíam e também tirar jovens de Israel para levar consigo para a Babilônia. Qual era o intuito dele? Os jovens, né, de Israel, eles possuíam uma cultura fortalecida, uma capacidade, um conhecimento que estava sendo elaborado. Então, na maioria das vezes, esses jovens eles eram muito inteligentes e poderiam ser, com certeza, utilizados para o emprego do rei Nabucodonosor. E isso é interessante porque ele sitiou, né, Israel e ele pegou cerca de 1.000 jovens para levar juntamente com ele para a Babilônia. E isso é interessante porque Daniel estava no meio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio. Só que, mediante toda essa situação, existe um processo, né, durante todo esse período da vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens e que viveram períodos difíceis da vida deles. Mas eles nunca deixaram de se posicionar. Posição. Daniel, assim que chegou lá, Babilônia, cultura diferente, princípios diferentes, valores diferentes. Eles serviam a deuses com D minúsculo, diferentes do Deus de Israel, mas eles colocaram na sua mente, em seus corações, o seguinte: eu posso até estar na Babilônia, mas eu não sou Babilônia. E é isso que nós temos que refletir para iniciarmos. Nossa posição gera provisão. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Podemos até estar fisicamente nesta terra, mas os princípios e os valores que existem nessa terra, eles não estão enraizados em nossos corações. Nossos princípios e nossos valores estão na palavra de Deus.
e vem diretamente dos céus para nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que direciona, é o nosso Deus que estabelece, sim, os princípios e os valores para nós seguirmos. E é isso que eles fizeram. E é interessante isso que um simples gesto, uma simples posição de Daniel perante não somente o rei, mas aquele servinte do rei, já fez toda a diferença. Ele falou assim, Daniel falou que não iria se contaminar, não se tornaria impuro com a comida e com o vinho do rei. Sabe por que ele falou isso? Porque os pais de Daniel falavam para ele, olha, as comidas, os vinhos que são oferecidos à Babilônia são entregues a deuses, são entregues a outras pessoas que são consideradas impuras. É por isso que na tradução da Bíblia possui comida impura. E Daniel, reconhecendo isso, ele falou, eu preciso me posicionar. Eu não posso negligenciar a minha identidade. Eu não posso negligenciar os meus princípios, eu não posso negligenciar os meus valores, eu não posso negligenciar os ensinamentos que eu tenho em meu coração. Foi isso que Daniel fez, ele decidiu se posicionar. E o interessante é que, se você for ver, ele se absteve, não só ele, mas Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você parar para pensar, ao todo são 4 jovens, em cerca de 1.000 jovens que estavam ali presentes. Sabe o que isso significa? Isso dá 0,4% das pessoas que se posicionaram diante desta Babilônia. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos que acaba cedendo, acaba chegando em terra estranha, com princípios, valores diferentes, e as pessoas vão fazer o quê? Se entregam, as pessoas vão e não estão interessadas em se posicionar, em falar assim, não, eu estou em terra estranha, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu estou numa terra que possui princípios diferentes, valores diferentes, mas os princípios que eu sigo são os princípios bíblicos. Os valores que eu sigo são os valores que estão nos céus. E abre mão dos princípios, abre mão dos valores e acaba vivendo, se adaptando, se adequando, servindo a rotinas, a deuses estranhos. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. Eles se posicionaram e eles fizeram a diferença. E o interessante é que, se nós formos continuar a história, no verso 17 diz assim, e a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos, repito, todos os aspectos da cultura e da ciência. Reparem, cultura e ciência. Cultura, ela é voltada à identidade daquele território, à identidade daquela população, daquela nação. E a ciência, ela é um conhecimento global. Então Deus, ele preparou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel para ter sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, quando nós nos posicionamos diante desse mundo, Deus gera a provisão em nossas vidas. Eles estavam ali para serem ali por vezes eunucos, para serem conselheiros, assessores do rei Nabucodonosor. E Deus jamais vai deixar, quando você se posiciona nessa terra, você posiciona suas ideias, seus princípios e mostra quem você está servindo, que é o Deus de Israel, Deus nunca vai deixar faltar nada sobre a sua vida. Deus sempre vai prover o cordeiro, assim como ele proveu com Abraão, quando estava subindo ao Monte Moriá para sacrificar ao Senhor o seu filho, Isaque. Assim Deus é conosco. Ele proveu o cordeiro e ele proveu sobre a vida
daqueles 4 jovens. Porque ele proveu, ele deu sabedoria e inteligência, ou seja, aquilo que muitas pessoas pedem e não conseguem, Deus concedeu para eles. Por quê? Porque foi fruto da posição daqueles jovens. Eles estavam em terras distintas, culturas diferentes. Mudaram os nomes deles para justamente tirar a identidade deles. Porque, né, culturalmente falando, quando você concede um nome para determinado indivíduo lá em Israel, é justamente marcado pelo período que está vivendo. Então, eles tinham um nome, já é o nome deles hebraico, e eles mudaram esses nomes para justamente tentar tirar do coração deles a identidade que eles possuíam já, a identidade que eles possuíam de Israel. Então isso é interessante, mas eles não se contaminaram, eles falaram, repito, eu estou na Babilônia, mas eu não sou Babilônia. E foi isso que eles fizeram. Os 4 jovens deram sabedoria, Deus deu sabedoria para eles. Sabedoria, muitos procuram, mas poucos conseguem encontrar. E eles foram se destacando. Deus foi provendo sobre a vida deles sabedoria, inteligência. E eles interpretaram o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel foi posto na cova dos leões para ser morto, mas o anjo do Senhor segurou a boca do leão, a fome daqueles leões. E é assim que acontece. Quantas vezes somos jogados nas covas dos leões? Quantas vezes nós somos colocados à prova? Quantas vezes as pessoas nos acusam, falam que estamos fazendo coisas erradas, falam que estamos sendo tendenciosos, falam que nós estamos fazendo algo que o chefe não falou, o líder falou para não fazer, mas mesmo que façam injustiças com vocês aqui nesta terra, acredite, o Senhor Deus fará justiça e entrará ao seu favor, assim como ele fez com Daniel. Daniel não deixou de orar 3 vezes ao dia. Daniel não deixou de prostrar-se diante de Deus. Ele não deixou de voltar a sua fronte enquanto orava para a sua cidade, para o seu povo. Daniel sempre fez isso. E Deus sempre proveu sobre a vida dele, porque ele foi fiel. Você se posicionar reflete muito sobre a sua fé, reflete muito sobre a sua fidelidade. Quando você demonstra fé em Deus e demonstra fidelidade, você se posiciona. E quando você se posiciona, Deus gera a provisão sobre a sua vida. Foi assim que ele fez com Daniel. João, com Sadraque, Mesaque e Abednego, não existe prova, situação mais esclarecedora do que eles. Nabucodonosor ordenou que sempre quando tocasse as trombetas, os clarins e tudo mais, todos deveriam se prostrar diante do rei Nabucodonosor. E quando tocou-se tudo, os 3, eles não se prostraram. Agora eu falo, eram 1000 pessoas, cerca de 1000 jovens. Apenas 3 não se prostraram. Quantas pessoas ali se prostraram e falaram, não, passa aí, se prostra aí, se ajoelha aí, vai ser rapidinho, eu não tô nem adorando esse Deus aí, esses deuses aí dele. Mas não se posicionou. Quantas pessoas hoje fazem isso? De mero interesse. Só se ajoelha aí só para passar despercebido. Não vai dar nada não. Só que aqueles 3, eles tinham algo em seu coração que não permitia que eles se dobrassem os joelhos deles. E foi quando o rei Nabucodonosor mandou tocar mais vezes, eles ficaram em pé.
Imagina, todo mundo prostrado, só três indivíduos, três jovens em pé. Foi quando Nabucodonosor falou, já estou caminhando para o fim, pessoal. E quando Nabucodonosor falou, meu Deus, o que está acontecendo? Chama aqueles três lá, por que vocês não estão se prostrando? Vocês não estão ouvindo, não? São surdos? E eles falam assim, é porque esse joelho aqui, ó, rei, só se prostra para um rei. Esse joelho só se prostra para o nosso Deus. Então não vamos adorar a deuses estranhos, não vamos adorar o Senhor, rei. A gente só adora ao Deus de Israel. E é isso que incomodou Nabucodonosor. E quantas vezes nós não incomodamos o mundo? Porque nós nos posicionamos. Ah, mas você não bebe, você não fuma, você não faz, você não tem relações sexuais antes do casamento, você não faz isso, você não faz aquilo. Nossa, você é cafona, nossa, você é tão ridículo, você é tão arcaico, tradicional. Conservador. Não, mas eu sigo os princípios bíblicos. Então, quando eu estou obedecendo, quando eu me posiciono, é Deus quem me justifica. A provisão vem dele. A posição sua gera sobre sua vida a provisão divina. E é isso que nós precisamos compreender a cada dia mais. E aí, Nabucodonosor mandou jogá-los na fornalha. Eles foram para a fornalha e me diga, queimou ou não queimou? Não queimou ninguém. Só queimou quem não estava no azeite, que não estava ali adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eles entraram na fornalha e da mesma forma que eles entraram, eles saíram. Nenhum deles foram queimados, nem as suas roupas foram queimadas. Então, a posição que eles fizeram diante das situações do mundo geraram sobre eles a provisão divina. Quantas pessoas hoje tentam fazer algo e justamente não se posicionam e querem a provisão de Deus. Só que para você ter a provisão divina, você precisa se posicionar nessa terra. Você precisa lembrar dos princípios bíblicos. Você precisa praticar os princípios bíblicos, assim como Daniel praticou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego praticou. E quando todo mundo dizia sim para o mundo, eles diziam não, eu não quero isso. Isso não é para mim, eu não quero ser assim. E o não para o mundo é você dizer sim para Deus. Falar, Deus, eu dependo apenas de Ti, preciso de Ti. Eu não preciso de mais ninguém. E é isso que nos move, é isso que nos motiva. É isso que precisamos entender. O peso da importância do nosso posicionamento nesta terra. Porque Deus sim, ele vai honrar e Ele vai prover sobre sua vida, sobre minha vida, sobre nossas vidas, o Cordeiro. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se gostou, depois assiste, deixa seu like, comenta, tá bom? Compartilha com alguém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua caminhada de vida. Deus abençoe seu dia. Um forte abraço.